que é ser cristão? E Deus falou muito no meu coração nessas últimas semanas sobre isso. Porque eu creio que ser cristão não é um status. Ser cristão é um caminho. Ser cristão é um relacionamento. É um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Deus. Ser cristão é um relacionamento. É um relacionamento. E não é à toa que a Bíblia faz esse paralelo entre o casamento e a nossa relação com Jesus. Onde Jesus é o marido e nós somos a noiva. Deus é o marido e a nação de Israel é a sua menina dos olhos. Deus apaixonado por Israel. Não é sem razão que a Bíblia Sagrada faz essa relação, né? Porque essa relação de afeto, marido e mulher, esse relacionamento, ele é uma relação de intimidade. É uma relação de profundidade, de intercâmbio de sentimentos, pensamentos, vontades. É uma relação de renúncias, de sacrifícios, de prazeres, de alegrias, de contentamentos, de planejamento para o futuro, de parceria, de cumplicidade, de mágoas profundas, porque quem mais a gente ama é de quem mais a gente espera amor, e quando a mágoa vem, ela vem avassaladora, mas é também de reconciliações extraordinárias, maravilhosas, de expressões de júbilo, mas também de bico, de silêncio, de entrega, de autodoação. E com Jesus é assim também. Com Jesus é assim. Ser cristão é isso aí. É um caminho, e não é um caminho em uma linha reta, não. Não é só pastos verdejantes e águas tranquilas, mas são também vales, são colinas. Ser cristão é um caminho, e graças a Deus nós estamos nesse caminho. O caminho do discipulado de Jesus, de seguir a Jesus. E domingo passado o pastor Sandro, ele falou aqui sobre permanecer neste caminho. Sobre permanecer em Jesus, porque se nós permanecemos nele, nós daremos fruto. Ele que é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Permanecer em Jesus, esse é o convite da Bíblia Sagrada para nós. E tem momentos na vida que parece que esse chamado ele é mais fácil, não tem? Mas existem momentos que esse chamado se torna um grande desafio para nós. Caminhar com Jesus e no momentos de crises como nós estamos vivendo, momentos de vales, momentos de colinas a conquistar, esses momentos podem nos aproximar mais de Deus ou podem nos fazer também entrar em crise de fé. Crise de fé. E essa semana eu estava refletindo sobre isso, sobre esse caminho. E eu me lembrei da história dos 2 discípulos de Jesus que viveram um momento complicado e entraram em crise de fé. E essa história está lá em Lucas, no capítulo 24. Se você quiser ler junto comigo, Lucas 24, a gente vai ler a partir do versículo 13. E esse trecho da Bíblia conta a conhecida história dos 2 discípulos de Jesus que caminhavam em direção a um povoado chamado Emaús. Povoado que ficava mais ou menos a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E o verso 13 vai dizer assim, de Lucas 24: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então aqui Jesus caminhava ao lado deles, mas eles não conseguiram perceber que era Jesus quem estava ali com eles. E Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
E Jesus disse para eles: como que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aí, que Jesus possa falar aos nossos corações essa manhã, que o Espírito Santo possa fazer algo maravilhoso na sua vida nessa manhã. Essa história é uma história de crise de fé. História que é comum à maioria, ou se não a todos nós. Porque eu acredito que cedo ou tarde todos nós caímos em algum tipo de crise de fé. E em momentos de crise, momentos de circunstâncias adversas, as dificuldades, penso eu que nós estamos mais suscetíveis a isso. Porque assim como em nosso processo de desenvolvimento natural, onde nós deixamos a infância, passamos pela adolescência, pela juventude, e chegamos à maioridade, chegamos à vida adulta, acontece o mesmo na nossa vida espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que quando ele era criança, ele falava como criança, pensava como criança, mas quando chegou a ser homem, deixou as coisas de menino. Então penso eu que em nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Deus, nesse caminho com Jesus, também acontece isso. Esse processo de nós deixarmos a nossa infância espiritual e de ganharmos mais densidade na nossa vida espiritual. Nós amadurecemos espiritualmente, nós chegamos a uma fé consistente, a uma fé madura, nós nos tornamos adultos. E dito isso, eu quero voltar para os discípulos que caminham para Emaús, porque eu tenho para mim que esses dois discípulos aqui que caminham para Emaús, eles representam esse momento de crise de fé. E mais do que isso, eles representam esse momento da ruptura entre a fé infantil e uma fé adulta. Representa o momento em que nós percebemos que Deus está nos chamando a crescer, está nos chamando a passar para o próximo estágio, a dar um passo à frente de maior maturidade espiritual. Que Deus está nos chamando a permanecer. Permanecer aqui, eles estão indo de volta ao seu vilarejo e eles meio que experimentam esse momento de conflito, momento em que eles têm mais dúvidas do que convicções, momento em que as perguntas se multiplicam mais do que as respostas. E eu já passei por momentos assim, momentos de angústia. E eu consigo enxergar esses momentos na vida desses homens aqui. Porque essa crise de fé, ela acontece quando você se dá conta que as suas expectativas de Deus acabam sendo frustradas. Quando a gente se decepciona com Deus. E isso acontece quando? Acontece geralmente quando Ele não faz aquilo que nós, ou que a gente esperava que Ele fizesse. Acontece quando Ele não age da maneira que a gente achava que Ele deveria agir. Quando Ele não gera o resultado que eu esperava que Ele gerasse. E quando Deus não faz aquilo que eu esperava que Ele fizesse, quando Ele não aparece da maneira que eu achava que Ele deveria ter aparecido, e eu penso, Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer. Mas o tempo vai passando e não acontece. E aí você se frustra. E você se percebe em meio a uma crise de fé. E é isso que está acontecendo aqui com esses homens, porque no versículo 21 eles dizem assim: nós esperávamos que fosse Ele, que fosse Jesus que iria trazer a redenção a Israel. E Ele morreu e não veio a redenção nada. Nós vivemos sob o jugo de Roma, nós somos escravos e esperávamos que quando o Messias aparecesse, Ele iria devolver a Israel a sua glória. Mas o Messias morreu e nada aconteceu. E não vai acontecer mais. Nós esperávamos que Ele fizesse e Ele não fez.
E aí chega a crise de fé. Você é tomado de uma profunda sensação de que Deus não funciona, ou de que pelo menos Ele não funcionou para você. Porque muitas vezes nós acreditamos em determinadas coisas, nós temos determinadas crenças, e essas crenças, elas se sustentam apenas enquanto a nossa vida segue certinha no trilho. Quando tudo está em ordem, quando tudo está dando certo. Mas de repente sua vida desanda de uma tal maneira que aquilo que você crê não combina mais com aquilo que você está vivendo. Não combina mais com as suas circunstâncias. E as explicações que você estava acostumado a dar e a ouvir sobre esses fatos, elas já não lhe servem mais, elas não são mais possíveis ou não são mais satisfatórias a você. E muitas vezes a gente pensa assim, o que adianta dizer que Deus é onipotente se o milagre que eu esperava que Ele fizesse, Ele não fez? O que significa na prática dizer que Deus é um Deus de milagre, se aquele milagre que você pediu em lágrimas não veio? E quando começamos a pensar assim, opa, crise de fé. Crise de fé, porque uma coisa é certa, não é possível acreditar em um Deus vivo, um Deus verdadeiro, acreditar em um Deus que é bom e que sabe amar e não acreditar em milagres, não é possível. É incompatível você crer em Deus e não crer em milagres. Mas quando o milagre não vem? Por exemplo, o que significa dizer que Deus ele é onisciente se Ele não interfere para impedir uma tragédia iminente? Por que você acha que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia? Que Ele foi pego de susto? Deus não foi pego de susto, porque Deus ele é onisciente. Deus ele não sofre o tempo, Deus ele não está no tempo, Ele está para além dessas dimensões de presente, passado e futuro. Ele conhece todas as coisas ontem, hoje e amanhã. Mas e daí? E daí que se Deus sabia que a pandemia ia chegar, e aí você pensa assim, ué, mas se Ele sabia, Ele não fez nada? Opa, crise de fé. Crise de fé, e isso acontece porque as respostas que você estava acostumado a dar não combinam mais diante dos fatos. E você começa a desconfiar daquilo que você crê. E você tem que começar a reformular aquilo que você crê e ressignificar aquilo que você crê. Porque, por exemplo, o que significa dizer praga alguma chegará à sua tenda quando eu recebo um diagnóstico positivo para a Covid? O que significa dizer Deus é fiel se eu não consegui aquela promoção ou não fechei aquele negócio? O que significa dizer Deus é fiel se eu estou há tanto tempo desempregado? Mas é isso que está acontecendo aqui com esses homens, porque Jesus fala para eles, o que é que vocês estão aí discutindo? E eles respondem, olha, você deve ser o único que não sabe que Jesus morreu. Você não sabe que o Messias morreu? E a gente acreditava em uma coisa, mas o Messias morreu. Os fatos não combinam mais com o que a gente acreditava. Então, ou os fatos estão errados, ou o que a gente acreditava estava errado. Esses dois camaradas estão em crise de fé. E com a crise de fé vem a perda de engajamento. O seu engajamento vai perdendo a força. Seu compromisso vai se esfriando, você vai se arrefecendo. Você que orava com intensidade, com expectativa, você que buscava com fome na palavra de Deus, você que servia, você que era voluntário nisso, voluntário naquilo, mas você foi esfriando. Sua vida de oração foi se apagando. Suas relações pessoais foram se esvanecendo. E a sua dedicação foi diminuindo. Toda aquela entrega para Deus, para as coisas de Deus, vão perdendo a força. É como se você estivesse em Emaús, lá na sua cidade, tranquilo, quietinho, suave na nave, e Jesus chega e diz para você, vem comigo, vamos mudar o mundo. E aí você mergulha de cabeça. E as pessoas viram para você e falam, você ficou doido, você vai seguir isso mesmo, o que você está fazendo da sua vida? Você fala assim, não, é que eu conheci Jesus, e Ele é maravilhoso, Ele é o cara, e eu vou dar a minha vida para Ele, eu vou viver para Ele. Mas quando vem a frustração, irmãos, você tira o pé do acelerador e quando você se dá conta, você já está voltando para Emaús. E quando você vê, você já está voltando a ser aquela pessoa que você era antes.
E aí passa o tempo e você olha para você mesmo e você pensa, fora o fato de domingo eu estar na igreja, o que mudou em mim? O que mudou em mim? Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, meus relacionamentos continuam quebrados, eu continuo egoísta, eu não sou voluntário em nada, eu não ajudo ninguém, porque, afinal de contas, é cada um com seus problemas. E você volta para Emaús, crise de fé. E em meio à crise de fé, a nossa sensibilidade a Deus vai se perdendo. E você tem a sensação de que Deus não fala, Deus não age, não se mostra, você não sente absolutamente nada. E quando você vê alguém levantando a mão do seu lado aqui na igreja, você se derramando em lágrimas e louvando a Deus, você sente até aquela inveja. Porque você acha que essa pessoa está no máximo da sua experiência com Deus e você não. E a gente ora e sente que está falando sozinho, e a gente lê a Bíblia e Deus não fala com a gente, e o sermão é chato, e o culto é chato. E Deus começa a não fazer diferença na sua vida, porque você não percebe, você não sente, você não discerne. E é isso que está acontecendo aqui com esses homens. Porque eles estão caminhando lado a lado com Jesus, e eles não conseguem perceber que é Jesus que está ali com eles. E nesse momento a gente entra em crise de fé. Mas eu creio, irmãos, que a crise de fé pode ser esse momento de ruptura entre uma fé infantil e uma fé adulta. Porque entre uma mornidão de uma vida religiosa sem consistência e sem realidade e uma profunda crise de fé, é melhor a crise de fé. Porque a crise de fé, ela é um solo fértil. A crise de fé, ela é um solo fértil, e as nossas lágrimas, elas regam o chão aonde Deus vai fazer brotar novas flores. As nossas lágrimas, elas regam o chão aonde Deus vai fazer brotar novas flores. Então, até mesmo na crise de fé, ela pode ser boa para nós. Porque a gente consegue ver aqui nesse texto também evidências de uma saída de uma crise de fé. Porque em certo momento Deus deixa de ser aquele a quem você tem informação e passa a ser aquele que fala no íntimo do seu coração. Deus deixa de ser alguém que você ouviu contar e Ele se torna alguém que fala com você na intimidade do seu coração. Porque quando esses homens reconhecem Jesus, quando os olhos deles se abrem, eles percebem que era Jesus, Jesus logo depois desaparece, eles dizem, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele conversava conosco? Porque uma coisa é você falar a respeito de Deus, outra coisa é Deus falar com você. Uma coisa é você ouvir a respeito de Deus, outra coisa é você ouvir Deus falando com você. São certezas profundas no seu coração, e são suas. São suas. Porque aquilo que Deus fala em sua palavra a respeito dele, a respeito de Deus, é universal, é para todos, é para todo mundo. E todo mundo que lê essa palavra vai receber essa informação. Essa palavra diz, Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ok. Mas outra coisa é você receber essa informação e você ter um profundo senso de inadequação diante de Deus e se compreender como um pecador que é merecedor de condenação e receber a graça de Deus e o perdão e ter um alívio na alma e dizer, Deus me lavou, Deus me perdoou e eu não tenho nenhuma culpa diante de Deus apesar de mim. É diferente. É diferente. Uma coisa é você ler João 3,16 que diz que Deus amou o mundo todo. Outra coisa é você saber que Deus ama você. Saber que Deus ama você. E você experimentar esse amor em sua vida, apesar de você e apesar de todas as circunstâncias que estão à sua volta. É bem diferente. Sair da informação e o que você sabe, e Deus começar a falar com você. Aquilo que é a respeito de Deus é universal, mas aquilo que Deus fala com você, para você, no seu coração é pessoalíssimo. É pessoalíssimo, você não transfere, você não explica, é seu. Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é saber.
Você crê em Deus? Não, eu sei Deus. Mas como assim? Você sabe Deus? Eu sei, Ele falou comigo. Eu sinto. Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Deus deixa de ser aquele a respeito de quem eu tenho informação, e Deus passa a ser aquele que fala comigo na intimidade do meu coração. Aí eu comecei a sair da minha crise de fé. E quando isso acontece, Deus deixa de ser aquele que é definido pelos clichês da minha tradição religiosa e se torna para mim o Deus revelado na pessoa de Jesus e nas Sagradas Escrituras. Porque às vezes as suas frustrações, os seus desapontamentos podem ter acontecido por causa de clichês religiosos. E eu infelizmente ouço muitas histórias de gente falando assim: eu estou desapontado com Deus, eu estou frustrada com Deus, eu estou de mal de Deus. E na maioria das vezes essas frustrações elas vêm de clichês religiosos. Porque vamos lá, por exemplo, a pessoa não estudou para o concurso, nada, e ela vai fazer a prova do concurso, e ela se senta lá na cadeirinha dela, põe a canetinha azul dela do lado, barrinha de cereal do outro, fecha os olhos e diz: Deus, eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Essa é a sua hora, Jesus. Não é assim, irmãos? O Senhor prometeu, agora é a hora do Senhor cumprir. Eu vi certa vez um camarada dizendo que Deus está amarrado à sua palavra. Já pensou você orar assim? Senhor, o Senhor está amarrado. Não dá, porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus não tem nada a ver com você passar no concurso ou não passar no concurso. Não tem nada a ver com você ganhar aquela causa na justiça ou você não ganhar aquela causa na justiça. Não tem nada a ver com você ser curado e com você não ser curado. Não tem nada a ver com você engravidar ou deixar de engravidar. É claro que Deus age com misericórdia nas nossas vidas, com amor, e que Ele faz algumas coisas no mundo que a gente não entende ou não consegue explicar, e essas algumas coisas a gente chama de milagres de Deus. E que nós devemos buscar esses milagres nas nossas vidas, crer que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas, é claro. Mas em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ora e ele diz assim: Senhor, eu oro por vocês, para que vocês experimentem a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, e para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. E alguém poderia dizer para Paulo: Paulo, mas isso é impossível. E Paulo responderia: mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas o que é esse mais, Paulo? É nos encher do seu amor e da sua plenitude. Não é nos fazer passar em concurso. Aí você lê: a fé remove montanhas. E que montanha é essa? É o seu problema? É a sua dificuldade? Mas aqui na palavra, a montanha que sai do lugar é o Monte Sião. Monte Sião que representa Israel, que rejeitou o Messias. E Deus fala assim: olha, eu vou levantar um povo de fé, e Sião vai sair do lugar. E esse povo de fé vai tirar esse monte do lugar. O centro desse monte não será mais Sião, Moisés e os profetas, mas será Jesus e a fé. Não tem nada a ver com remover dificuldades. Mas a gente não vive de Bíblia, a gente vive de clichê. E quando a gente vive de clichê, a gente se frustra, a gente se machuca. E aí a gente fala com Deus que Deus é isso, Deus é aquilo. Mas na verdade a nossa fé é que não tinha consistência. Aí Jesus diz para os 2 discípulos: olha, eu lamento que vocês são lentos para entender e para crer naquilo que os profetas e Moisés disseram sobre mim. Vocês acreditaram na tradição religiosa, mas não conseguiram perceber a revelação de Deus nas Escrituras e através de mim, Jesus. Porque a mente de vocês está formatada por clichês. E Jesus precisa ressignificar tudo novamente para que eles possam entender. E quando isso acontece, Deus deixa de ser um poder eventual, uma verdade superficial, para se tornar íntimo a você na mesa da comunhão. Não é mais um Deus que está no palco,
Porque os discípulos falam assim: você não sabe que Ele é poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo? Então qual era a imagem que eles tinham de Jesus como um representante de Deus? Um homem poderoso em obras e em palavras, só que Ele morre. E as coisas então precisam ser ressignificadas na vida deles, e eles estão esperando que Ele ressuscite, mas que agora Ele não entre em Jerusalém montado num jumentinho, mas que Ele entre em Jerusalém montado num cavalo branco, com espada desembainhada na mão, uma coroa de ouro cheia de brilhantes, e ponha César e o Império Romano no lugar deles. Mas Jesus não entra em Jerusalém causando, mas Ele anda com esses discípulos até Emaús. Ele entra na casa deles, Ele senta à mesa com eles, dá graças, parte o pão e se mostra. Deus deixa de ser aquele que age com poder do lado de fora, para se tornar aquele que habita em mim e vive em mim. Deus deixa de ser aquele que causa lá fora, para ser aquele que está descrito em Apocalipse, aquele que está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele entrará e ceará com ele. É uma relação de afeto, é uma relação de intimidade, de amor. É totalmente diferente. E é interessante porque, quando eu li esse texto, eu estava meditando, Jesus anda com aqueles 2 discípulos 11 quilômetros, e Ele finalmente abre os olhos deles, e eles veem que Ele é Jesus, e Jesus desaparece. E eu fiquei pensando, para onde que Jesus foi? E a única resposta que eu encontrei é que agora Ele estava neles. E esse é o grande mistério de todos os tempos, que a nós foi revelado: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Está lá em Colossenses no capítulo 2. Mas cá para nós, irmãos, às vezes a gente acha que é bem melhor um Deus fora de nós, montado em um cavalo branco para destruir os nossos inimigos e fazer o nosso negócio dar lucro, do que um Deus dentro de nós, que quer nos transformar de dentro para fora. Um Deus que quer ser íntimo nosso e nos encher do seu amor e da sua plenitude. E quando nós entendemos isso, Deus dá sentido à nossa vida. Deus dá sentido à minha vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus abre os meus olhos e eu contemplo Jesus, e eu vejo, e Ele que estava lá fora de mim, Ele desaparece de lá, porque agora Ele está dentro de mim. Ele vem viver em mim, e Cristo em mim, Ele me mobiliza na direção da sua vontade. Porque a Bíblia está dizendo que os discípulos, eles se levantaram e eles foram imediatamente para Jerusalém. Já era noite, eles estavam cansados, andaram 11 quilômetros, mas eles partiram dali para Jerusalém. E eles não dependiam mais das circunstâncias, eles não dependiam mais dos que eles criam, ou dos que eles deixavam de crer, do que era verdadeiro para eles agora. O que era verdadeiro agora era que o Senhor Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E quando eles chegam em Jerusalém, o que os discípulos estavam dizendo? Olha, as mulheres falaram que Jesus estava vivo, e os discípulos foram lá, e agora Pedro viu também Jesus, e eles falam assim: vocês não sabem de nada, nós também vimos Jesus, Ele entrou na nossa casa, Ele ceou conosco, e agora vamos para cima, vamos para Roma. Mas, Roma? Deixa Roma para lá, Ele está vivo, e nós vamos testemunhar a respeito dEle, que vive em nós. É diferente. Mas você tem certeza que vai escapar da boca do leão? Eu não tenho certeza de nada, mas que venha o leão. Você tem certeza que vai escapar de César? Eu não tenho certeza, mas isso já não tem importância, porque o Deus que vive em mim, eu vou fazer a vontade dEle, eu vou ir em direção à vontade dEle. Sabe quando Deus é verdadeiro para você? É quando você faz escolha e toma decisões por causa dEle. Enquanto Deus é só uma crença, Ele é só um clichê para você, sabe o que acontece? Quando você tem que tomar uma decisão, você faz o que você quiser. E não o que Ele quer. O que Ele realmente quer. Ele é realmente só uma crença na sua vida. Mas quando Jesus é vivo na sua vida, você pensa assim: se dependesse da minha vontade, eu ia para Emaús. Mas porque Jesus está vivo, eu não vou para Emaús. Jesus vive em mim e eu tenho que ir para Jerusalém.
E não importa as circunstâncias, não importa se eu tenho que abandonar algumas coisas em Emaús, não importa. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez alguma coisa por Jesus que contrariou totalmente a sua vontade? Qual foi o último desejo, a última oportunidade para a qual você disse não por causa de Jesus? Quando foi a última vez que você se levantou e foi fazer alguma coisa e fez por causa de Jesus? Não queria fazer, estava doendo, mas fez porque era a vontade de Jesus. Meus irmãos, ser cristão não é um status, mas é um relacionamento. Ser cristão é permanecer no caminho. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque aquele que ouve a minha voz, aquele que abriu a porta, aquele que caminha em intimidade comigo, aquele que abriu a mão das expectativas falsas ao meu respeito, que crê que eu estou vivo, que dá consistência, coerência e consequência à sua fé, diz Jesus. A chuva vai bater forte, a crise vai vir, mas a casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. O salmista, ele diz no Salmo 30, dizia o meu coração, jamais serei abalado, até que choveu lá em casa. Aí a casa caiu, aí eu experimentei o choro durante uma noite, e porque eu experimentei o choro durante uma noite, eu pude experimentar a alegria de manhã. Se você está passando por esse momento de choro, eu oro para que Deus abrevie essa noite na sua vida, e que o sol possa brilhar novamente na sua vida, e você possa experimentar a alegria que vem pela manhã. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Não deixe que a pandemia, que a economia, que a crise tire você do caminho, te deixe em crise de fé, mas que a crise te leve a essa ruptura entre a fé infantil e uma fé madura, para um relacionamento de intimidade profunda com Deus. E quando a crise vier, você esteja fincado sobre a rocha que é Cristo. Não é que nada nos abala, meus irmãos, não é isso. Algumas coisas nos atingem, nós acusamos golpe, mas os nossos pés, eles estão fincados sobre a rocha. Jesus está à nossa mesa conosco, e nós sobre a rocha, Jesus à nossa mesa, nós nos tornamos adultos diante dele, fortes espiritualmente. Eu oro para que Deus possa trazer algo novo sobre a sua vida nessa manhã. Maturidade, que haja uma ruptura, que você ouça Deus falar com você no íntimo do seu ser. O que eu espero de Deus, meus irmãos, eu não espero nada, eu descanso em Deus. O amor é desinteresseiro, lembra? O amor não busca os seus próprios interesses, ele só diz, eu te amo. A Joana, a minha filha, ela tem 3 aninhos, e tem dia que quando eu chego em casa, ela pergunta, papai, o que você trouxe? Se eu não tiver trazido nada, ela fala assim com a mãe dela, mamãe, eu não quero papai, eu não trouxe surpresa para mim. Não quer dizer que ela não me ame, mas ela é uma criança. Mas um amor maduro não é assim. O amor maduro não é assim. O amor maduro quer servir. O amor está mais preocupado em dar do que receber. Então, diante da mesa do Senhor, igual nós estamos hoje, diga só, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E se você tem tido sintomas de crise de fé, abra o seu coração diante de Deus nesse momento. Se abra para Deus, derrame diante dEle. Hoje é manhã de restauração, e Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai te fazer forte espiritualmente. Vamos louvar?